partir do momento que nós descobrimos, nós estudamos as sinalizações de trânsito, como são feitas as sinalizações de trânsito, que são através das placas, marcas, gestos, luzes, sons, barreiras, né, todas aquelas sinalizações horizontais, sinalizações verticais e as faixas de trânsito. Agora nós vamos seguir mais ou menos aqui, vamos ver a aplicação delas. Por quê? Porque tudo isso é o que nós precisamos, é o básico que nós precisamos para circular com segurança, para utilizarmos com segurança todo o trânsito, todas as vias. Ok? Então o condutor, antes de colocar o veículo em circulação, antes de colocar o veículo em movimento, ele deve observar as boas condições, a existência de boas condições de funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios e também observar se existe combustível suficiente para que ele chegue até o local de destino. Lembrando que deixar o veículo, acabar combustível em via pública, também gera uma infração de trânsito. O condutor deve ter todo o cuidado necessário para que ele dirija, para que ele siga, para que ele transite e ele não coloque em perigo os outros usuários da via. Para isso, nós temos o quê? Nós temos as normas de circulação e conduta. Então, as normas de circulação e conduta, através das regras gerais de circulação. Então, quais são as regras gerais de circulação? As regras gerais de circulação são as regras de percurso, passagem, preferência, mudança de direção e as regras de ultrapassagem. O percurso. O próprio nome já diz. Qual é o percurso que eu devo sempre estar seguindo nas vias? O percurso que eu devo conduzir o meu veículo na via. Então, todo condutor de veículo, a todo momento, ele deverá ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados necessários para o trânsito. Então, primeiramente, a circulação de qualquer veículo em movimento deverá ser feita sempre pela margem direita da via. Esta é a regra de percurso. Então, a circulação do veículo em movimento deverá ser feito sempre pela margem direita da via, admitindo-se exceções. Então, a circulação será feita sempre à margem direita da via, só que poderá haver exceções. Por exemplo, aqui nós temos 3 faixas. Se essa faixa for destinada a ônibus, a um uso exclusivo de outro veículo, ele não vai conduzir o seu veículo à direita, ele vai conduzir na faixa mais à direita. Ele vai conduzir na faixa adjacente àquela faixa da direita. Ok? Nessas circunstâncias temos 3 faixas. Temos nós aqui 3 faixas nessa situação, ficará a da direita é destinada a um determinado tipo de veículo. Então, essa margem da esquerda, essa faixa central, ela ficará destinada à circulação dos outros veículos. Deixando a da esquerda, que é a totalmente à esquerda, vamos colocar aqui a terceira, segunda e a primeira faixa. Vamos deixar a terceira faixa para quê? Para ultrapassagens e para deslocamentos de veículos com maior velocidade, tá? Vamos deixar para o deslocamento de veículo com maior velocidade. Então, a circulação, percurso, a circulação de qualquer veículo em movimento deverá ser feita sempre pela margem direita da via, com exceções. Caso haja algum obstáculo, ele vai desviar. Caso vá fazer uma ultrapassagem, ele vai deslocar-se para a esquerda também. Então, esta é a regra de percurso, conduzindo o veículo sempre à direita da via. Então, a regra de percurso
Primeira regra, então, regra de percurso, conduzir o veículo sempre à margem direita da via, admitindo-se exceções. Então, a circulação será feita sempre à margem direita, admitindo exceções devidamente sinalizadas. O condutor ele deverá guardar distância lateral e distância frontal, uma distância de segurança entre o seu e os demais veículos. Então, sempre que em circulação, o condutor deverá manter uma distância lateral e a distância frontal entre o seu e os demais veículos. Também deverá manter uma distância, relativamente uma distância segura, de quê? Da margem lateral, né, do bordo da pista. E em caso de condições, extremas condições adversas, no caso de chuvas, pista molhada, o condutor também, o que ele deverá fazer? Ele deverá aumentar essa distância, também nos casos de quê? Neblina, cerração, nos casos de má visibilidade. Então a regra de circulação de percurso é o quê? Conduzir o seu veículo sempre à margem direita da via. O condutor deverá guardar uma distância lateral e frontal de segurança entre o seu e os demais veículos. Também guardar uma distância de segurança do bordo da pista. E no caso de chuva, neblina, geada, cerração, nesses casos também ele deverá aumentar essa distância. Então nós falamos aqui da regra de percurso. Além da regra de percurso, já que se envolve a circulação, nós podemos falar também no caso da circulação sobre passeios, tá? A circulação sobre passeio, calçada e nos acostamentos só será permitido para que se possa entrar ou sair de áreas de estacionamento. Então, a calçada só poderá ser utilizada, tá? A calçada só poderá ser utilizada para quê? Para adentrar ou sair de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Lembrando também que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo. Nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, a não ser que por razões de segurança. Às vezes um animal atravessou na pista, e mesmo assim nós temos que estar sempre dirigindo dentro da direção defensiva. Vimos um animal à margem da via, um grupo de pessoas à margem da via, crianças. O que ele já tem que fazer? Reduzir a velocidade, já imaginando que um desses poderá atravessar na frente do seu veículo. A velocidade mínima estabelecida para a pista não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Sempre que o condutor for diminuir a velocidade, ele deverá sempre fazer com segurança. Ele deverá sinalizar, ele deverá observar. Primeiramente, ele sinaliza a sua intenção. Após sinalizar a sua intenção, ele vai observar pelos retrovisores, vai observar ao seu redor se os outros veículos assim respeitaram a sua sinalização, podendo diminuir a velocidade ou às vezes até mesmo imobilizar o veículo sem perigo para os demais usuários da via.